É um prazer estar aqui com vocês nessa Masterclass de SG do Biro Veritas. Meu nome é Camila Merres, eu sou gerente de operações da área de educação corporativa. Hoje, pode passar? O objetivo aqui desse nosso encontro é trazer um pouco desse assunto tão importante que hoje as empresas estão falando, estão cuidando, estão gerenciando, que é o ESG e as práticas de sustentabilidade, atrelados a atendimento de objetivos, atrelado a atendimento de requisitos legais. Então, o BV hoje ele é referência na área de sustentabilidade, também trazendo inspeções, certificações, treinamentos, e é uma empresa voltada para negócios e para a sociedade. O nosso principal objetivo aqui é conseguir contribuir, transformar positivamente o mundo que a gente vive, a sociedade e os indivíduos que hoje compõem, né, esse mundo, esse universo que a gente vive. A nossa missão principal é construir um mundo de confiança, garantindo um processo responsável para as organizações e também para as pessoas. Hoje o Bureau Veritas está presente em todos os continentes, então com uma representatividade muito crescente e ascendente na América Latina, considerando 10% aí da área de atuação, na América do Norte 18%, na Europa e Ásia, que são os principais atores do BV, com 35% e 28%. E a gente gosta sempre de reforçar, né, a cada apresentação externa, a cada apresentação com clientes, com stakeholders, quais são os nossos valores, né? E esses valores, eles estão presentes diariamente em todos os colaboradores, a todas as ações que a gente faz com os nossos clientes internos e externos, né? Então, a confiança realmente ser uma referência para trazer soluções aos clientes garantindo uma confiança e garantindo uma responsabilidade de entrega, trazendo também princípios de abertura e inclusão dentro dos nossos produtos, das nossas soluções e das nossas atuações, e também sempre com ambição e humildade para garantir um progresso e um crescimento de maneira também sustentável e respeitosa, né? Os nossos absolutos aqui são a ética, segurança e controle financeiro. Pode passar. Um pouquinho aqui dos nossos principais, né, clientes, alguns clientes do BV Brasil. Então, a gente tem grandes players da área de mineração, da área de alimentos, da área de óleo e gás, da área de food. Então, realmente, a gama de clientes atendidos e que possuem soluções onde o BV atua como parceiro são enormes, tá? Como eu falei, eu sou a Camila. Atualmente, eu sou responsável pela área de educação corporativa e projetos. Atuo no BV desde 2014. Comecei a minha trajetória atuando em projetos de consultoria e passei, né, por diversas áreas de certificação, na área técnica, na área de operações. E hoje tenho a responsabilidade e a missão aí de desenvolver pessoas e trazer soluções para empresas na área de educação corporativa e formação de novos profissionais também. E hoje a gente tem uma convidada muito especial que vai trazer toda a experiência e todo o background profissional dela para vocês e conseguir contribuir também nesse tema que é muito relevante, que é a Camila Chabar. Somos duas Camilas aqui, a gente brinca aqui no BV, temos várias Camilas, então nós duas hoje vamos conduzir esse evento com vocês. E a Camila, ela possui mais de 15 anos de experiência na área de sustentabilidade e planejamento climático. Ela atua hoje no BV como gerente executiva da área de sustentabilidade, né, com a missão de trazer soluções, de engajar clientes, de trazer inovação em relação à sustentabilidade. Ela é formada pela PUC, em Relações Internacionais, tem uma extensão em sustentabilidade corporativa pela FGV e um MBA de Economia pela UFSCar, também com mestrado em uma universidade internacional do Reino Unido. Tá? Possui experiência aí de diversos anos atuando em multinacionais, em organismos de certificação também internacionais e atuou como secretária do Meio Ambiente numa cidade do interior de São Paulo, tá?
Camila, fica o microfone com você, fica à vontade para contribuir. No final da apresentação da Camila, pessoal, a gente vai abrir aqui uns minutos para responder as dúvidas, então coloquem as suas dúvidas no Q&A aqui do Zoom e depois a gente seleciona algumas perguntas para a resposta aí da nossa especialista. Obrigada, Camila, com você. Obrigada, Ká. Tudo bom, pessoal? Boa tarde. Também é um prazer estar aqui podendo falar com vocês um pouquinho sobre esse tema, um pouquinho da importância do porquê estudar sobre esse tema, e por que que estudar isso no BV, né? Então, qual que é a nossa experiência nisso? Então, vamos lá. Bom, ESG, acho que todo mundo aí já ouviu essas três letrinhas, né? Em algum momento aí a gente está sempre, vocês ainda que estão procurando, buscando estudar, buscando entender, então a gente está sempre ouvindo, né, essas três letrinhas, mas o que que isso realmente significa na prática, na vida de uma empresa, né, na vida de um negócio, né? E por que a gente teria que estudar isso, né? Se me parece uma coisa que até é relativamente simples, né? Uma coisa talvez que as empresas ali já têm algum tipo de andamento. A gente ouve tanta empresa falando que, nossa, eu já tenho uma meta assim, a gente fez um programa de voluntariado dessa forma, mas na verdade, ESG, sustentabilidade corporativa, ela é muito mais ampla e ela sim tem questões bastante específicas, né? E por que que isso é importante da gente entender? Porque isso demanda não só um investimento de tempo das empresas, mas também de recursos e de colocar o ESG como prioridade. Então, não é simplesmente fazer um inventário de gás de efeito estufa e a gente está cumprindo com o ESG, né? Não é simplesmente fazer um relatório de sustentabilidade e a gente está cumprindo com o ESG dentro da empresa, né? É realmente uma estrutura para que aquilo esteja incorporado na governança da empresa, para que aquilo esteja incorporado na rotina dos diversos departamentos e áreas que a empresa pode ter. Isso é que é realmente aplicar o ESG nas suas atividades, na sua produção, né? E por que que isso tá tão importante, né? A gente tem o óbvio que é, puxa, a gente precisa então ter uma rotina mais sustentável como cidadãos, como governo e como setor privado, participante então dessa sociedade, né? Porque a gente está sofrendo questões aqui na nossa rotina, né? De clima, questões, né, sociais, questões de meio ambiente que como não precisa de nenhum cientista para mostrar para a gente que a gente já está vivendo isso. Mas a gente também tem algumas questões de compliance hoje, né? O que é compliance? A gente está de acordo ali com a legislação, está de acordo com normas. Então, o ESG hoje, ele cada vez mais vem trazendo questões normativas, trazendo questões de legislação. Então, portanto, hoje as empresas, querendo ou não, elas precisam de alguma forma olhar para isso, né? E eu vou trazer um pouco desses números. Mas antes, eu trouxe aqui algumas notícias, né? Que a gente são notícias aí públicas, né? De grandes jornais de circulação, para a gente entender o porquê estudar ESG, né? O porquê, então, que a gente está ali com as empresas, o porquê um programa de voluntariado, fazer um inventário de gás de efeito estufa, fazer um relatório não é suficiente para você realmente dizer, não é? Você, empresa, dizer que está cumprindo com o ESG, dizer que está, assim, seguindo as regras de ESG, dizer que é sustentável, né? Por que que isso não é suficiente? Então, aqui eu trouxe algumas notícias, né? Então, a gente tem aí a questão recente que a gente teve da Braskem, né? A gente teve aí a JBS, né, que foi condenada, a gente teve aí a Cargill, né, que também foi condenada por uma questão de ESG, a gente tem os diretores da Shell processados também por uma questão ESG, então veja, a gente está vendo sim que tem uma consequência, né, inclusive para pessoas físicas que trabalham dentro dessas empresas, então ali os diretores da Shell que foram processados, não só a empresa Shell, por questões ESG, porque realmente não conseguiram fazer nenhum planejamento de sustentabilidade, não conseguiram entender o que era preciso para aquele específico setor, né, em relação à sustentabilidade, o que talvez os seus pares, os concorrentes já estejam fazendo, e não conseguiu identificar ali o que os seus investidores estão esperando, né, que seja feito, que seja
é administrado e gerenciado aquele risco de sustentabilidade, né, que a não sustentabilidade pode trazer para o negócio, e não conseguiram entender também o que o mercado esperava para eles, né? Mercado aqui, todos nós, consumidores, né, outros atores ali, stakeholders da cadeia deles. E por isso que eles viraram manchete, né? Então, por isso a importância aí da gente estudar a sustentabilidade de ESG. Eu mencionei aqui uma questão de investidores, né? Então, quando a gente está falando de ESG, geralmente a gente, no início ali do ESG, quando a gente começou a conversar sobre objetivos de desenvolvimento sustentável, lá na década de 90, né? A gente começou a falar, puxa, ODS, ODS. Aquilo era um assunto muito relacionado a governos, né? Então, os governos estão discutindo os ODS, né? Olha, o que é bom para o progresso econômico, como fazer a inclusão social das pessoas, né? Então, aquilo parecia bastante distante, né? Em falando de governos ali, né? Mas os ODS, eles foram e daí que surge o ESG, né? Os ODS eles foram transformados em caixinhas corporativas. Então, a gente colocou ali em 3 caixinhas: o E, o S e o G, o E de ambiental, o S de social e o G de governança, né? E mais recentemente a gente teve uma caixinha que acabou saindo debaixo do E e criando a sua própria caixinha, que é clima. Clima hoje sim é parte do ESG, mas ele, por conta da urgência, né, por conta do cenário de crise que a gente vive hoje, ele acabou ganhando uma caixinha específica para ele, né? Mas todo esse percurso ele foi acontecendo no mundo corporativo até a gente chegar no momento que a gente está hoje, que é um momento onde bateu no lucro, bateu no financeiro das empresas. Então, quando a gente chega nesse ponto, né, das empresas, a gente está falando basicamente da sobrevivência das empresas, né? A gente não está falando mais que ESG é necessário para as empresas que querem ser proativas, para as empresas que querem criar um impacto social e benéfico à sociedade, né? Claro, estamos falando delas também, mas a gente está falando além disso, a gente está falando da sobrevivência daquela empresa. Então, se ela não ter uma estrutura, ter um planejamento de ESG ali robusto dentro dela, do organograma dela, da estratégia dela, ela realmente está fadada a não sobreviver, né? E aí eu trago para vocês aqui alguns números disso, né? Então, não é só a Camila aqui falando sobre isso, mas a gente tem números sobre isso, né? Então, ali 2 pesquisas de 2 grandes consultorias que a gente tem, né, a UI e a PwC, falando que, olha, os investidores, e aí são números grandes, né, ali a UI fala de 78%, a PwC fala de 91%, estão olhando para informações que a gente chama de não financeiras, mas que têm impactos financeiros. Né? Então, toda a informação que é relacionada a ESG, toda a informação que é relacionada a clima, elas têm hoje, na visão do investidor, um impacto sim financeiro, né? Portanto, ele não vai tomar a decisão de investir, de colocar o dinheiro dele, né? E aqui investidores pode ser pessoas físicas, pode ser bancos, né? Pode ser grandes instituições. Então, elas não vão fazer esse investimento em empresas que realmente não tenham ali um planejamento, né, robusto, alinhado com a estratégia ali da liderança da empresa para questões ESG e que seja só simplesmente um monte de dados e números que se coloca ali a público. Mas não, como que isso realmente está sendo planejado, né, dentro da empresa e sendo implementado, obviamente, né? Quais são os prazos para aquilo, para aquela implementação e etc. E aí a outra informação que eu trouxe aqui também é do Fórum Econômico Mundial, né? O Fórum Econômico Mundial é um grande fórum mundial, né, onde a gente tem a participação ali de todos os países democráticos que fazem parte daquele fórum, né, daquele processo de discussão internacional, e também algumas instituições financeiras, né? De novo, um Banco Mundial, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, então a gente tem ali grandes bancos participando desse debate também. Qual que é o objetivo desses fóruns, né? O objetivo ele é anual, e o objetivo desses fóruns é sempre entender quais são os novos riscos para a economia mundial. Então, quais são os pontos que a gente precisa olhar a partir de agora até o próximo ano, em todas as economias, então todos os países que estão ali participando, e como que o processo financeiro vai participar disso também para apoiar a mitigar, diminuir esses riscos da economia mundial, né?
E aí vejam que interessante ali, a gente já vem observando nos últimos 5 anos, principalmente, que questões ambientais e sociais vêm crescendo no ranking dessas grandes preocupações para a economia mundial, né? E em 2023, a gente teve nos 10 tópicos, né, 10 principais tópicos ali discutidos, questões ali, os verdes são questões ambientais, tá? Então, a gente tem ali uma grande gama de questões ambientais em que eles enxergaram bancos e nações que sim vão afetar a economia mundial, tá? E ali, ó, nos próximos 10 anos, eles enxergam que os top 4 principais riscos para a humanidade, para a economia, vão ser relacionados necessariamente ao meio ambiente. E o primeiro deles é a gente falhar como humanidade, como setor privado, como governos, de combater a mudança climática e de combater a adaptação à mudança climática. São os dois primeiros. Né? Por isso que clima ganhou uma caixinha separada, né, na nossa discussão de ESG, porque a gente realmente está num cenário de crise ali. Então, vejam que estudar hoje ESG, que transformar hoje, trazer essa informação para dentro da empresa, ela é uma questão intrínseca de sobrevivência. Da mesma forma que a gente tem que discutir que a empresa precisa dar lucro no final do mês, no final do ano, ela precisa fazer isso de forma sustentável, de outra maneira ela não vai sobreviver por muito tempo. Eu trouxe aqui também para vocês uma matriz de risco, né? Também com esse olhar ao longo dos anos, né? Então, olha só, em 2009 a gente tinha uma matriz de risco ali, os top 5 riscos globais, a probabilidade de colapso no preço de ativos, a desaceleração da economia chinesa, doenças crônicas. Então, veja que ali era tudo muito relacionado a econômico e a geopolítico. A gente tinha um tópico só, que era relacionado ao social, que era gaps na governança global ali em 2009, né? Em 2011 a gente já vê ali, ó, um monte de verdinho, né, que é o ambiental. Então, em 2011 a gente já começa a entender ali que a matriz de risco de ESG caminha um pouco mais agora para o verdinho. E aí, em 2020 ali, culminando com, basicamente, a gente não tem nenhum processo econômico. Por quê? Porque entendeu-se que as questões ambientais e sociais, elas vão determinar o processo econômico, né, das empresas e dos países a partir de agora, né? Pessoal, esse debate, eu mostrei ali, estou mostrando ali para vocês dados de 2000, estou falando dos últimos 5 anos, mas esse debate não é recente, ele não é do século XXI, esse debate, né? A gente já vem discutindo isso desde o século passado e na metade desse século passado. Então, a gente já vem discutindo ali há muitos anos, desde o início ali, 1930, 1950, a gente já começa a ter uma discussão, claro, ali com os intervalos das guerras, mas a gente já começa a ter uma discussão de que, olha, estamos percebendo que a forma com que estamos vivendo e produzindo, né, fazendo o progresso da nossa economia, realmente não é ideal, né? Então, a grande discussão inicial foi essa, olha, a gente está entendendo ali, a gente teve questões, por exemplo, no Reino Unido, né, de uma poluição no ar quase sólida, né? Então a gente teve ali os processos na Revolução Industrial que trouxeram esse olhar para a poluição, né? A gente trouxe então esses movimentos, esse debate ele não é recente, ele vem já ao longo do tempo. O que está acontecendo nos últimos 5 anos, né? E agora mais recentemente aí nos últimos 2 anos, principalmente depois da pandemia, é que a gente está chegando num ponto de inflexão. O que é um ponto de inflexão, né? A gente ouve muito, olha, a Amazônia está chegando no ponto de inflexão. O que é este ponto de inflexão? O ponto de inflexão é quando a gente entende que a Terra não tem mais capacidade de fazer sozinha a sua regeneração, né? Então, mesmo se a gente parar tudo agora, todas as máquinas, todo mundo parar de respirar, todo mundo parar de fazer tudo, a Terra não vai conseguir fazer essa regeneração sozinha, né? O mar não vai conseguir fazer a regeneração da limpeza dos plásticos dentro do seu processo ali. Então, eles não conseguem mais fazer isso sozinhos, né? Isso já é fato, tá?
O ponto de inflexão é que, com a tecnologia e conhecimento humano, mesmo a Terra hoje não conseguindo fazer esses processos sozinhos, o humano, com a sua tecnologia e ciência, consegue apoiar a Terra a fazer este processo, né? Mas a gente também tem um limite de tecnologia e de conhecimento científico nosso, né? Então, o ponto de inflexão é quando a gente chega naquele momento onde nenhum nem outro vai conseguir ajudar a reverter a situação. Então, nem a tecnologia humana, nem a ciência humana e nem sozinha o planeta e a natureza. Então, por isso os grandes esforços precisam ser para a gente usar todo o nosso conhecimento, toda a nossa tecnologia, toda a nossa ciência, todos os nossos estudos e pesquisas aqui em ESG, para que a gente nunca chegue nesse ponto de inflexão em nenhuma das nossas caixinhas ESG, nem no E, nem no S, nem no G e nem no CLI. E aí, pessoal, a gente trouxe aqui para vocês, então, um olhar de que, olha, financeiramente, né, o mundo, governos, setor privado, grandes bancos, já entenderam que existe um impacto financeiro tácito. A gente consegue medir esse impacto financeiro das questões ESG dentro das empresas. Então, a gente consegue medir o quanto elas impactam positivamente e o quanto elas não impactam positivamente, o quanto é um risco para a empresa, o quanto aquilo precisa entrar na matriz de risco da empresa, né? Quando isso acontece, a gente começa a ver o quê? Como que o governo, né, como que as grandes instituições conseguem movimentar a sociedade e o setor privado para que aconteça aquilo, para que sejam efetivamente realizados e implementados a sustentabilidade. E a legislação. Então, a gente está vendo aí surgir tempestivamente cada vez mais legislações trazendo uma obrigação de ESG às empresas. Hoje no Brasil a gente tem 4 principais legislações hoje que levam as empresas a terem obrigações ESG. A gente tem normativas, a gente tem grandes orientações internacionais, tudo isso é voluntário, mas essas legislações são obrigatórias, né? Então, ou seja, existe uma penalidade caso isso não seja cumprido, né? A primeira nossa foi a Circular 666 da Superintendência de Seguros Privados. O que isso significa? Significa que as empresas de seguros começaram a entender que questões ESG e de clima estavam sendo não só um risco, mas um impacto financeiro muito grande para elas. Então, seguros sendo acionados por questões ESG, e aquilo era um risco muito grande para eles. Então, hoje, os seguros, né, as seguradoras, têm a obrigação ali, via Superintendência de Seguros Privados, a terem um procedimento, um sistema de monitoramento e controle melhor dos seus assegurados, no sentido de riscos. O que isso significa? Significa que as seguradoras agora estão olhando se realmente as empresas que elas asseguram têm algum planejamento, né, em relação a ESG, e mais do que isso, estão implementando e prevendo riscos que potencialmente podem acontecer no futuro. Então, principalmente climáticos, né? Climáticos é uma coisa que a gente precisa prever o futuro também. Então, fazer projeções futuras para a gente entender se a empresa está realmente hoje se preparando para daqui 20, 30 anos ter as questões climáticas ali gerenciadas, né? Então, essa foi a primeira circular. A segunda que a gente teve foi uma resolução da Comissão de Valores Mobiliários, né? Então, a CVM brasileira, a gente tem as grandes empresas listadas em bolsas, elas respondem à regulamentação da CVM brasileira, né? Em 2021, eles lançaram uma das resoluções que trouxe essa obrigatoriedade das empresas que são listadas no CVM a reportarem e justificarem as suas métricas de ESG. Antes eles já tinham, né, algumas questões ali obrigando essas empresas a fazerem um reporte, eles têm um reporte ali anual obrigatório, um pouco sobre questões socioambientais, né? Até o nome era assim, conjunto, socioambientais. E aí, em 21, eles fizeram um exercício falando, olha, não, eu preciso entender o E, o S e o G separado e eu preciso que vocês me justifiquem essas métricas, né? Então, ali a gente já começa a ver que a legislação, ela não está só obrigando as empresas a
colocarem uma informação, divulgarem uma informação. Elas querem, a legislação está trazendo o porquê você não está fazendo adequadamente, né? Então, olha, não estou fazendo, mas estou me programando para fazer isso em tal ano, né? Então, é o que a gente chama de legislações propositivas. Elas querem saber o porquê, elas querem saber quando aquilo vai ser feito, né? Depois a gente teve em 2023 as regulamentações do Bacen, do Banco Central Brasileiro. Então, o Banco Central Brasileiro, ele regula as nossas instituições financeiras, bancos e outras instituições de créditos e etc, né? O Bacen entendeu que os bancos estavam começando duas questões, né? Os bancos, eles estavam começando a ter questões financeiras por conta de financiar empresas que estavam com problemas de ESG e de clima, né? Então, imagina ali um banco, quando o banco empresta um dinheiro e faz um investimento, ele faz parte daquele investimento, mesmo que não é ele que vai operar, né? Então, ele faz parte daquele investimento de uma empresa, por exemplo, que na cadeia dela tem trabalho análogo à escravidão, né? Então, como que hoje a gente responde, o banco responderia aquilo, né? Questões ESG e questões climáticas, elas são questões de responsabilidade compartilhada. Isso quer dizer que todos os stakeholders envolvidos têm alguma questão de responsabilidade para aquele assunto ter acontecido, né? Então, a gente tem um olhar em cadeia, tanto de coisas boas quanto de coisas ruins. Então, o Bacen entendeu que os nossos bancos, as nossas instituições financeiras tinham essa responsabilidade de entender o que estava acontecendo com o investimento que eles estavam fazendo dentro daquelas empresas, né, daqueles negócios, né? A outra visão que o Bacen entendeu é que os bancos, as instituições financeiras, eles são grandes drivers, né, de modificar os processos econômicos dentro dos nossos territórios. Então, hoje, se nenhum banco hoje tem financiamento para uma empresa que é altamente emissora de gases de efeito estufa, para um setor que é altamente emissor de gases de efeito estufa, isso tem um impacto naquele setor, correto? Aquele setor, de alguma forma, ele vai ter que se adaptar para conseguir o recurso do banco, ou em algum momento ele não vai sobreviver, né? Então, as grandes instituições financeiras, elas têm esse poderio de fazer esse direcionamento de para onde vai o nosso recurso, né? E o Brasil, com as suas metas climáticas, com as suas metas de sustentabilidade, o Bacen alinhado a isso, também entendendo o risco que os bancos estavam tendo, tem a sua hoje regulamentação. A sua regulamentação para os bancos basicamente é exigir que os bancos tenham, então, uma análise de risco relacionada ao ESG e ao clima das suas carteiras de crédito, né? E aí, pessoal, levanta a mão aqui, PF ou PJ, quem tem uma conta em banco? Todo mundo tem uma conta em banco, né? Então, quando o banco decide que ele vai precisar olhar para toda a sua carteira de crédito, quer dizer que todo mundo que faz parte daquela carteira de alguma forma vai ter que se adaptar às metas e às orientações ESG, né? Que o banco entende que não é um risco para ele fazer um investimento. Então, aqui a gente está basicamente movimentando a economia inteira. E aí, a última resolução que a gente teve no Brasil relacionado a isso é a resolução também da CVM A193, né, onde o Brasil se tornou pioneiro no mundo em adotar um padrão internacional de reporte financeiro para informações não financeiras. Então, que são as informações ESG e de clima, como eu comentei, né? Hoje a gente tem vários formatos, né, várias orientações internacionais de como fazer esse tipo de relato, né? Não só o GRI, que a gente conhece melhor aí de como relatório, a metodologia, né, de relatório de sustentabilidade, mas outros frameworks, outras orientações que levam a relatoria dessas informações de sustentabilidade para um olhar financeiro. Então, o investidor olhar aquela informação. E aí o Brasil foi pioneiro no mundo em incorporar a orientação ISSB, né, que tem ali as diretrizes da Organização Internacional da Comissão de Valores Mobiliários, né, o IOSCO, orientando, então, todas as empresas que são listadas no CVM a trazerem um olhar de clima especificamente muito mais detalhado e, de novo, propositivo. Não quero só saber a sua informação, quero saber o porquê essa informação ainda não está adequada. Por que você ainda não fez este planejamento?
né? Quando você vai fazer esse tipo de planejamento, né? Então, este aqui é o nosso universo hoje, Brasil. Mas, além das legislações, né, nacionais, a gente também tem regulamentações internacionais com efeito nacional no Brasil, né? Então, a gente consegue enxergar aqui no Brasil alguns impactos no nosso setor, nos nossos vários setores econômicos, de legislações que foram feitas e postuladas fora do Brasil. Uma delas é a europeia. Então, acho que vocês já devem ter ouvido falar do Green Deal. O que é o Green Deal europeu? O Green Deal é um pacto ecológico europeu, onde todos os países que fazem parte da União Europeia fizeram este pacto de ser o primeiro continente com impacto neutro no clima até 2050, reduzir pelo menos 55% das suas emissões de gases de efeito estufa até 2030, comparado com os níveis de 1990. Então, comparado às emissões de 90, reduzir 55%. E 2030, gente, é amanhã, né? Piscou é 2030, né? E a meta de ter 3 mil milhões de árvores adicionadas e plantadas na União Europeia, em todo o território da União Europeia, até 2030. O que isso significa? A partir do Pacto Ecológico, começaram a surgir várias outras regulamentações baixo esse grande guarda-chuva desse Pacto Ecológico. Por quê? A Europa hoje, ela é uma grande consumidora, né, de produtos e commodities do mundo inteiro, e ela também é uma grande exportadora de produtos e commodities, então, mas também commodities. Então, a gente tem hoje um comércio muito grande com o continente europeu, nós, Brasil e o mundo inteiro, né? Então, qualquer coisa que é decidido na Europa também tem reflexo aqui no Brasil. E aí eu trouxe duas principais regulamentações que fazem parte desse grande guarda-chuva do Pacto Ecológico Europeu, né? Então, tem o Pacto Ecológico, várias regulamentações embaixo dele, que tem efeitos imediatos ao Brasil, né? Então, imediatamente, as empresas que estão exportando para a Europa ou comprando da Europa vão ter impacto por conta dessas duas regulamentações, mas principalmente as empresas que estão exportando para a Europa, né? A primeira é o mecanismo de ajuste de fronteira de carbono, o chamado CBAM. O que é o CBAM, né? Então, uma das metas ali que a gente comentou na Europa é carbono neutro até 2050. Para eles chegarem nesse número, eles estão cobrando das empresas que estão dentro do território deles. Me desculpa, achei que ia espirrar. Cobrando dentro do território deles, das empresas, para que elas se neutralizem, né? Então, como que o território vai conseguir se neutralizar? Tem questões que são governamentais e tem uma grande parcela que é o setor privado. Então, para eles conseguirem alcançar essa meta, todo o setor privado europeu precisa estar neutralizado até 2050. E para isso eles têm ali legislação, fiscalização, regras, um monte de coisa que está relacionada com as empresas internas deles, né, que não são as nossas. Mas quando a gente está exportando um produto que é feito aqui no Brasil, né, lá na Europa e chega no território europeu, todas as emissões dos nossos produtos que foram feitos aqui, que vão chegar no território deles, também são contabilizados, né? Então, eles também contabilizam aquelas emissões. Mais do que isso, toda a cobrança que a Europa está fazendo para que as empresas dela sejam descarbonizadas, aquilo tem um custo para as empresas. Então, o produto final das empresas europeias é mais caro do que os produtos do resto do mundo, né? Portanto, esse ajuste de fronteira, né, precisa acontecer, porque senão os produtos europeus ficam muito mais caros injustamente, já que eles estão fazendo investimento para descarbonizar, né? Um benefício para o mundo inteiro, não só para a Europa. Portanto, eles vão agora taxar o carbono que chegar no território deles e que não esteja de acordo com as mesmas taxas, as mesmas restrições e exigências das empresas europeias, né? Isso afeta diretamente a gente, principalmente em aço. Então, nós somos um grande exportador de aço para a Europa. Aço foi um dos primeiros setores, então, que o CBAM definiu que seria fiscalizado e taxado na entrada da União Europeia. Então, esse é um impacto que é uma legislação que não é nacional e que impacta diretamente um setor brasileiro.
A outra regulamentação europeia é sobre o desmatamento. Então, eles estão, a EUDR. Essa regulamentação é uma proibição da entrada no território europeu e de qualquer circulação naquele mercado de commodities que são originados de local de desmatamento. Imagina o Brasil. Como que a gente comprova que os nossos commodities saídas do Brasil e indo para a Europa não vieram de desmatamento? Esse é o nosso primeiro desafio, porque a gente não consegue nem ter esse monitoramento, né? O que as empresas saíram para fazer? Bom, a gente precisa agora, então, fazer esse monitoramento se eu quiser exportar para a Europa, porque eu preciso, pelo menos, entender, às vezes o meu produto não vem de desmatamento, né? A gente confia, né, de que as empresas estão olhando para isso, independentemente da regulamentação europeia, mas como comprovar isso? Como fazer este monitoramento, né? Tudo isso são processos de ESG, tudo isso são processos onde profissionais de ESG precisam participar para conseguir trazer esse entendimento não só da regulamentação europeia, mas do entendimento do monitoramento desse processo dentro do Brasil, né? Como monitorar, como calcular, como fazer o reporte, a relatoria adequada, né, deste processo, qual é o tipo de certificação que eu posso trazer nesse processo para conseguir provar para a regulamentação europeia que, olha, não, olha, eu sou certificada, essa certificadora, tá, olhou para isso, eu consigo comprovar que meu material, meu produto não veio de desmatamento, né? Então, isso também é uma regulamentação internacional que está batendo diretamente em compliance brasileiro, né? Em compliance das nossas empresas brasileiras. E que está, olha só que interessante, movimentando processos de ESG e de clima dentro do Brasil, que na verdade nem foi uma regulamentação brasileira, né? Então, as empresas brasileiras estão se movimentando via uma regulamentação externa. Pessoal, então a gente a gente já entendeu que a gente tem os riscos de sustentabilidade de mudança climática e que esses riscos hoje eles são atuais, eles não são para o futuro, que esses riscos já trazem uma questão financeira muito importante para as empresas, que essa questão financeira bate sim na sobrevivência da empresa num futuro muito de curto prazo, né? A gente não está falando coisas de longo prazo, e a gente está falando que isso precisa estar organizado, gerenciado, sabido dentro da empresa, né? O risco precisa estar sabido, a gente precisa saber qual é esse risco, né? É do E, é do S, é do G, é de clima, qual que é o risco que a empresa precisa ter na matriz dela para aí sim fazer um plano de ação, implementar e tal. Então a gente já entendeu que isso é real e está acontecendo, né? Então, isso acontecendo, o que tem de consequência? Todos os atores e stakeholders, toda a cadeia de valor, incluindo fornecedores, clientes, investidores, bancos, todo mundo, legisladores, todo mundo agora então quer entender essa informação dessa gestão de risco, né? Então, olha, empresa, você está gerindo esse risco? Como você está gerindo esse risco? Como você me dá certeza desse dado que você está divulgando? Que metodologia, como você calculou isso, né? Então, a divulgação e a gestão virou uma questão muito central dentro da empresa. E para fazer a divulgação, ela precisa primeiro entender todo o processo dela internamente, ou construir todo o processo dela internamente, né? Para fazer um relatório de sustentabilidade, para relatar coisas de sustentabilidade, você precisa primeiro ter implementado coisas de sustentabilidade, para aí sim você fazer a relatoria. Então, a gente está falando de transparência, né? As pessoas, o mercado, investidores, o governo, clientes, nós entendermos o que realmente está acontecendo. Aquela empresa é sustentável? Eu estou mesmo comprando um produto sustentável? O meu fornecedor é mesmo sustentável, né? Eu consigo reportar o dado do meu fornecedor aqui no meu inventário de gás de efeito estufa com confiança? Então, transparência também virou uma importância. E aí, pessoal, a informação, ela é material se é uma informação que foi omitida, alterada, camuflada, né, e ela tem um impacto material dentro daquela empresa, então a gente já entendeu que sim, as informações ESG têm um impacto material dentro da empresa, né, ela vai influenciar uma decisão dos investidores. E ela vai bater na questão de maquiagem verde, né?
Então, veja só que processos de maquiagem verde não são necessariamente apenas questões que eu falei uma informação alterada, né? Maquiagem verde, né, ou greenwashing, não são só informações que eu coloquei ali alterado um pouco, ou, né, são questões que foram importantes, que foram omitidas, né? Então a gente não trouxe a público aquela informação. São questões que foram camufladas, então eu fiz um relatório, tal, falei só de coisa boa, e aí as coisas ruins ficaram bem ali no rodapé, né? Então, eu trouxe a informação, não dá para falar que eu omiti a informação e que eu alterei a informação, mas nitidamente a gente conseguiria ver que aquela informação foi camuflada. Dar muita atenção ao benefício e pouca atenção aos riscos, né? Tudo isso tem a ver com maquiagem verde, né? Maquiagem verde não é só uma alteração da informação, uma informação errada. A gente trazer uma orientação em que quem está lendo a informação não vai conseguir entender exatamente o que ela está dizendo. Eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente, né? Então, recentemente, a Chevrolet, a Fiat e a Ford, eles foram denunciados pelo CONAR, né, que é a superintendência, é a instituição que regula propaganda, publicidade e propaganda no Brasil, por conta de maquiagem verde, né? E aí, olha só, que engraçado. Eles responderam, os produtos deles estavam escrito Eco, Eco Boost, Eco não sei o que, Eco, Eco. Quando a gente fala a palavra Eco, é de comum acordo e de comum conhecimento que estamos falando de ecológico, eco, ecológico, eco-friendly. É sempre relacionado a alguma coisa ecológica, alguma coisa de meio ambiente, certo? Alguma coisa positiva de meio ambiente, né? Eles, quando eles foram denunciados, eles trouxeram a informação de que, não, o meu eco é de econômico. Eu estou dizendo que o meu produto é econômico. Podia estar errado? Provavelmente não, né? Foi uma infelicidade, talvez, do programa ali, do marketing, né? Do grupo ali de publicidade que vivia numa caixinha, sem entender o que estava acontecendo no mundo, e entendeu que eco era de econômico, porque eles entenderam que o público deles estavam buscando coisas econômicas, e não necessariamente ecológicas ou eco-friendly, né? Então, não é que estava errado, mas é sabido já, né, e não precisa de nenhuma lei, que eco tem a ver com ecológico e econômico. Portanto, foi considerado maquiagem verde, né? A outra coisa aqui o outro caso que eu trouxe aqui para vocês foi o CONAR dos Estados Unidos, né? Então, a instituição que faz a regulamentação de propaganda e publicidade dos Estados Unidos, que deu uma advertência à JBS. A JBS, ela é listada na Bolsa Americana, né? Não só na Bolsa Brasileira, ela tem uma participação muito forte lá, inclusive, e a JBS, ela tinha um discurso muito forte de que ela era neutra em emissões de gases de efeito estufa, né? E o CONAR americano falou assim, olha, peraí, não é bem assim, né? A gente sabe de algumas histórias de desmatamento, né? Para onde tem os bois, não sei o que, tá? Enfim, pediu para baixar o tom. E por que o CONAR dos Estados Unidos fez isso? Por conta da questão financeira que aquilo tinha dentro da bolsa de valores dele também, né? Então, olha, uma empresa que está se falando ecológica, ela acaba tendo um preço melhor dentro da bolsa. Mas qual foi a resposta da JBS? Que isso também é interessante. A resposta da JBS foi: tudo que está sob o meu controle, eu consigo confirmar para você que eu neutralizei as emissões, né? Então, eu consegui neutralizar as minhas emissões em todos os lugares que eu tenho controle. O problema, como eu comentei para vocês, é que quando a gente fala de ESG e clima, né, a gente não está falando só das coisas que estão 100% sob o controle das empresas, a gente está falando da cadeia de valor, a gente está falando das corresponsabilidades, né, de tudo que acontece dentro daquela cadeia produtiva como um todo. Então, às vezes, a informação não está dentro das paredes da empresa, mas está ali na sua cadeia de valor, né? Zara, né, M-Officer, outras grandes empresas têxteis, recentemente a gente teve a questão de trabalho análogo à escravidão, não foi dentro das paredes delas, foi nos fornecedores delas, que faz parte da cadeia de valor delas, então elas sim foram também corresponsabilizadas. E a JBS respondeu, olha, dentro das minhas unidades, dentro do meu poder de informação, tudo está, com certeza, dentro da lei, não foi feito desmatamento e nada. O problema é que no Brasil a gente tem uma questão de
uma questão fundiária, né, muito importante no Brasil. É uma questão nossa, né, de qualquer setor, tá? Não só do agrobusiness, né? Então, a gente tem um setor, uma questão muito forte de fundiária no sentido de muito contrato de gaveta, né? Muitos terrenos, principalmente ali centro-oeste e norte, que não tem divisão do terreno. A gente não sabe o que é terra pública, o que não é. A gente tem essa questão hoje no Brasil. Então, o boi para chegar dentro do território da JBS, dentro da fábrica da JBS, ele passou por, às vezes, 7 fazendas diferentes. Né? Ele foi andando, literalmente andando, para ser levado até lá. Nessas 7 fazendas, a JBS não tem controle se aquilo é desmatado, se não é, como que o boi se comportou ali, se ele ficou ali para engorda, e aí isso tem a ver com o produto dela, porque se o boi chega melhor para ela, ela é um insumo melhor. E foi isso que o CONAR dos Estados Unidos falou, olha, você saber o que acontece dentro das suas paredes é o mínimo, é o básico, né? Hoje a gente está falando que você precisa saber o que está na sua cadeia de valor. E você, uma JBS da vida, né, uma super empresa, precisaria entender o que está acontecendo na sua cadeia de valor. Tem pessoas que são a favor da resposta da JBS, tem pessoas que não. Fato é que hoje, quando a gente discute ESG, a gente precisa de profissionais que tragam essa visão dentro da empresa. Olha, JBS, não adianta a gente responder só dessa forma, a gente precisa realmente encontrar mecanismos e ferramentas de fazer esse monitoramento na nossa cadeia, e não só isso, trazer a confirmação, né, de uma certificação, de uma verificação de que isso realmente está correto dentro da nossa cadeia, né? Então é isso, pessoal. O ESG ele está diretamente relacionado com questões de compliance, com questões legislativas, com questões de reputação e com questões de maquiagem verde. Portanto, estudar hoje ESG não é só uma questão de proativa, né, de voluntariado, de quero fazer o bem para o meio ambiente. São questões puramente tradicionais na discussão corporativa e de negócios, né? Então, olha que lindo, a gente consegue hoje juntar essas duas coisas. Então, o proativo, o benéfico à sociedade, né? O mundo que a gente quer viver mesmo bom, agora a gente precisa fazer aqui, mesmo quem estava ali só fechado no mundo do lucro, da economia, tal, agora a gente precisa juntar esses dois mundos, porque chegamos num ponto onde realmente não tem como avançar nem para um lado nem para o outro, se a gente não tiver os dois olhares ali junto, tá? Outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês, e é a minha última fala, é a questão dos frameworks, né? Então, quanto mais a gente tem todas as legislações que eu trouxe para vocês, né? Mas a gente também tem grandes orientações de como fazer isso, né? Então, a empresa falou assim, beleza, entendi que eu preciso me organizar, preciso me orientar aqui, preciso fazer um planejamento, preciso ter uma estrutura ESG e preciso divulgar isso adequadamente. Mas por onde eu começo? O que eu faço, né? Então, são profissionais que conhecem esses tipos de frameworks e de guias internacionais que vão trazer essa orientação para dentro da empresa, falando, olha, eu conheço aqui o TCFD, que é a força-tarefa para sustentabilidade, para clima, né? Então, aqui estão os indicadores, as orientações, é por isso que a gente pode responder ao TCFD, que a empresa vai ter ali um olhar melhor, né? E aí, como conhecer o TCFD, como ter esse olhar ali um pouco mais aprofundado nesses frameworks, né? Então, também é um profissional ESG que faz isso. Eu trouxe para vocês as nossas trilhas BV, né? Então, como que o BV ajuda hoje as empresas a terem esse desenvolvimento sustentável, pensando no ESG e pensando no clima? No clima, a nossa trilha de desenvolvimento, ela caminha para apoiar as empresas a ser net zero, então temos a missão como planeta em chegar ao net zero em 2050, então todo mundo que faz parte do planeta, de alguma forma, a gente vai ter que fazer o processo de descarbonização ou de neutralidade, e também a resiliência climática, que é, basicamente, a gente já está vivendo, né, os efeitos do clima, precisamos nos adaptar, precisamos ser mais resilientes, né, como empresas e como negócios. Então, uma empresa ali que depende muito da água, por exemplo, se em 2, 3 anos ela está num território que a água
que vai ter um processo de seca muito forte, ela precisa ser resiliente àquilo, né? Seja modificar o processo, né? Entender como reutilizar melhor a água na sua atividade. Então, todo esse olhar precisa acontecer nesse desenvolvimento da trilha, e é assim que o BV também consegue apoiar. E falando especificamente de ESG, a gente também tem dois caminhos aqui. O primeiro, apoiar as empresas nesse compliance ESG. Então, hoje eu foquei aqui em conversar sobre compliance com vocês, trazendo o olhar tanto de obrigações de legislação interna, nacionais e internacionais, quanto uma exigências ali de atores e stakeholders que fazem parte da cadeia, independentemente, né, da legislação, quanto às grandes orientações internacionais. Então, como que a empresa responde a tudo isso, como que ela se posiciona em tudo isso. Então, o BV apoia aí nesse processo de compliance. E também da ambição. Então, tem o que a lei cobra e tem o que a ambição que a empresa pode ter, que pode ir muito além do que a legislação está exigindo, né? Então, sim, a gente também tem um processo das empresas quererem fazer mais do que só a obrigação